Esse texto é um texto importante, porque ele está registrado somente no Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele é um evangelho que nos mostra com detalhes os encontros. Hoje aqui nós estamos aqui no Encontro Esperança, e o Evangelho de João mostra para nós os encontros de esperança que Jesus Cristo teve com muitas pessoas. É interessante que quando você olha para o Evangelho de João, nós temos mais três evangelhos que a gente chama de sinóticos. O Evangelho de João vai mostrar para nós já de cara que Jesus Cristo é o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E João vai mostrar para nós que o Verbo se fez carne. Jesus nasceu. Jesus agora está no nosso meio. O termo lá é tabernaculou, ou seja, montou uma tenda sobre a humanidade. O Verbo se fez carne é a forma de João mostrar que Jesus Cristo nasceu. O Mateus narra o nascimento de Jesus de forma tão detalhada, o Lucas também. Marcos não narra o nascimento de Jesus, mas João, ali no final do seu capítulo 1, quando ele mostra Jesus como Deus, ele também mostra que Jesus é homem também. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, viveu entre nós. E aí João então vai começar a mostrar para que direção que esse Verbo, ou o Cristo, Jesus, ele está indo. E a gente percebe, por exemplo, que já no capítulo 2, Jesus ele vai na bodas de Caná. Ele está ali naquele casamento daqueles colonos judeus. Ele está ali como um convidado. Eu acho isso muito importante. O texto mostra que Jesus foi convidado para o casamento. Em dado momento daquela festa judaica do primeiro século, faltou o vinho. Jesus resolveu um problema social. E o texto mostra para nós que a partir dali ele inicia os seus sinais. É o termo que João vai usar, não vai usar a palavra milagre, mas vai usar a palavra sinais. E Jesus então começa a caminhada dele. E aí começam os encontros de Jesus. Já no capítulo 3, por exemplo, João gasta o capítulo inteiro mostrando Jesus Cristo conversando com um homem só, com Nicodemos. A conversa é longa, a conversa é teológica, a conversa é de embate. Jesus vai conversando com ele, com esse Nicodemos. Não está os discípulos, nenhum está ali. Nicodemos é um fariseu, é uma pessoa de classe alta. Só Jesus foi convidado pelo jeito, porque não cita nenhum dos seus discípulos, nenhum dos seus apóstolos. Está Jesus e Nicodemos então vai falando de Jesus Cristo, dizendo: olha, você faz sinais, ninguém que faz essas coisas é usado por Deus. E Jesus então fala para Nicodemos que necessário é nascer de novo. Jesus toca num ponto que hoje nós precisamos refletir sobre isso. O cristianismo, ele não é a religião da adequação. Eu me adequo a um sistema, então eu gosto disso, aqui é bom, eu tenho amigos, aqui é um lugar saudável para mim, então eu vou me adequando a um status quo, a um sistema. O cristianismo não é uma adequação, o cristianismo é uma transformação. O cristianismo, nós temos que ser transformados. O cristianismo, ele parte do pressuposto que eu tenho que nascer de novo, que Deus tem que mudar a minha vida. Por isso Jesus foi muito claro com Nicodemos. Ele disse: necessário é nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos não entende muito o que Jesus está falando. Ele diz: como eu vou ter que voltar de novo para o ventre da minha mãe? E Jesus então fala para ele: olha, tu sendo mestre em Israel não entende essas coisas? E Jesus vai falando o primeiro ponto importante do reino de Deus, da vida da igreja, é que nós precisamos de uma transformação poderosa do Espírito Santo no homem interior. O problema hoje de muitas pessoas é que as pessoas vêm na igreja, ouvem a palavra de Deus, mas não são transformadas pelo poder de Deus. Por isso que elas entram e saem e entram sem ser transformadas. Não há uma mudança, não há uma obra secreta, poderosa do Espírito no
o homem interior. Por isso Jesus foi muito claro com Nicodemos. Reino de Deus, ponto fundamental, nós temos que nascer de novo. É uma transformação de vida. Não é uma adequação de vida. Eu não me adequo a um sistema. Não é uma calhação. Não, é uma mudança. Jesus falou isso para Nicodemos. Aí, chega no capítulo 4. Jesus se encontra com uma mulher. Ele sai do sul. Ele está na Judéia. E ele tem que ir para o norte. Ele vai para Galileia. E aí o João, o Evangelho, vai narrar para nós esse encontro de Jesus Cristo com uma mulher que não tem nome, com uma mulher que a vida dela é muito complicada do ponto de vista da moralidade. A vida dela é uma vida estranha do ponto de vista da ética judaica do primeiro século. E Jesus Cristo vai rompendo fronteiras e barreiras, porque nós vamos ver aqui uma conversa entre os dois, e naquela cultura, naquela época, um homem não poderia falar com uma mulher, e nem um rabi, muito menos, poderia falar com uma mulher. E Jesus vai rompendo a cultura, vai rompendo os sistemas, e a Bíblia diz que o texto fala assim, deixou a Judéia, o sul ali onde fica Jerusalém, o entorno, e ele vai subindo, ele está caminhando, diz o texto. Retirando-se outra vez, ele vai para Galileia. Então, para ir para Galileia, Jesus poderia pegar alguns caminhos. O texto para nós, no verso 4, diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. O texto vai mostrar para nós que Jesus vai lá para o espinheiro, Jesus vai lá para o vespeiro, Jesus vai lá para o meio do problema. Ele poderia tomar outro caminho. Tem vários caminhos aqui que o judeu do primeiro século tomava. Por quê? Porque Samaria, ou os samaritanos, para o judeu, era um povo, um povo relé, vamos dizer assim, um povo que eu não tenho contato. Eles eram racistas nesse sentido aqui. Nós estamos aí na consciência negra, né? Esse texto aqui é um texto interessante. Por quê? Porque vai tratar uma questão racial aqui, há um conflito, há uma beligerância aqui entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos eram um mestiço, né? Por conta do cativeiro que houve. Por conta que houve uma mistura de raça, então os judeus não conversavam com os samaritanos, havia um conflito. E é interessante que na narrativa o João, ele diz assim: era-lhe necessário, mas na verdade não era necessário, porque tinha outros caminhos que Jesus Cristo poderia ir. Porque o judeu, quando ele colocava o pé dele em terras samaritanas, quando ele chegava na Judéia, ele batia o pé, tirava o pó, porque aquilo para ele era impuro. Mas Jesus Cristo, o texto diz para nós que ele vai atravessar e vai passar pelo centro de Samaria. Lá ele vai. E aí diz o texto: chegou, pois, a uma cidade chamada, uma cidade samaritana chamada Sicar. Jesus está ali, perto das terras de Jacó, que Jacó dera para os seus filhos, e tinha ali uma fonte, tinha ali um poço. Jesus está ali naquele lugar. A caminhada é longa, você tem que atravessar o deserto de Judá. Você está saindo do norte, você está do sul, você está indo para o norte, e tudo tem que ser a pé. E Jesus aqui, um ponto importante que mostra para nós, é que Jesus, ao mesmo tempo, ele é 100% Deus, o texto vai mostrar para nós, e 100% homem. Então o texto que a gente está lendo aqui diz assim para nós: ó, estava ali a fonte de Jacó, um poço, onde as pessoas pegavam água para lavar, para fazer o alimento para os seus gados, como a mulher vai dizer aqui. Então todo mundo, as mulheres iam na parte da manhã bem cedo. Era difícil, por exemplo, a mulher ir na hora nona. Isso era impossível, nenhuma mulher ia na hora nona. Ou seja, ao meio-dia, que quer dizer o texto aqui. As mulheres dessa região aqui, elas iam ou de manhã bem cedinho pegar água,
Elas iam em uma equipe, ia lá, pegava água, uma ajudava a outra a botar a água no balde, e iam para lavar já a roupa cedo, para preparar comida, para mitigar a sede do animal, enfim, tudo isso. Ou então, no final da tarde, do pôr do sol. Ninguém ia ao meio-dia. O texto fala que essa mulher foi ao meio-dia, porque essa mulher era uma mulher excluída da sociedade. Ela era uma mulher que as pessoas não queriam andar com ela. Ela era uma mulher improvável. E a Bíblia diz que Jesus senta, é meio-dia, ele está cansado, está aí o texto aí, fala para nós, cansado da viagem, assenta-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Eu falei da hora nona, da hora sexta, ou seja, ao meio-dia. Jesus está ali. E aí o que acontece? Nisso vem uma mulher. A mulher se aproxima, é uma mulher samaritana, para tirar água. Ela olha para Jesus, sabe que Jesus é judeu, pelo porte do rosto, pela vestimenta, pelo contorno facial. Então ela se identificava os povos assim, pela roupa, pela barba, pelo contorno facial. Já sabia, é samaritano, é judeu, é romano. Então ela já olha para Jesus e sabe que Jesus é judeu, porque ela vai dizer isso depois. Então ela se aproxima ali do poço, ao meio-dia, para tirar água. E aí Jesus, ele é diferente de mim e de você, porque Jesus, ele está preocupado com o coração e com a alma daquela mulher. Ele não está preocupado com a tradição humana, o que as pessoas vão falar de mim por eu estar falando com essa mulher que é samaritana, que vem aqui ao meio-dia. Se vem ao meio-dia porque ela tem algum problema lá na comunidade dela, porque mulher não vem ao meio-dia pegar água, ela vem na parte da manhã, ou se não vem no final da tarde. Então eu não vou nem me meter com essa mulher aí, porque afinal de contas eu sou um líder religioso, eu sou o Messias, como é que vai ficar a minha moral? Não, Jesus não é assim. Jesus começa um diálogo com ela. Jesus vai provocar ela no bom sentido de esperança. Jesus vai dialogar com ela, coisa que, por exemplo, ele não quis dialogar com Pilatos. O Pilatos falou para Jesus: eu sou Pilatos, meu. Eu posso te soltar, eu posso te prender, eu posso... Faz alguma coisa aí. E Jesus ficou em silêncio, ele não quis conversar com Pilatos, que era o representante político de Roma em terras palestinenses. Jesus não quis conversar com ele, mas com essa mulher aqui ele quer conversar. A mulher sem nome, a mulher samaritana. Jesus se aproxima e Jesus começa a conversar com ela. E olha só como é que inicia a conversa de Jesus. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus para ela: dá-me de beber, eu estou com sede. Você pode me dar água? Jesus era um gentleman, né? Jesus sabia como iniciar um diálogo e como terminar o diálogo. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe para onde ele vai levar essa mulher. Ele diz: você pode me dar um copo de água? E olha a resposta dura, ríspida dessa mulher com Jesus, e olha o autocontrole que às vezes falta para nós, né? Para mim, para você, para todos nós. Olha como é que é o autocontrole ou o domínio próprio que Jesus Cristo tem, porque ele recebe uma resposta dura, mas ele tem, o Espírito está sobre ele tem domínio próprio, que é um fruto do Espírito, e ele continua a conversa. O texto diz assim: dá-me de beber. Os seus discípulos já não estavam ali, tinham ido na cidade comprar alimento. É outra coisa também complicada esse negócio aqui, porque nenhum judeu comprava alimento samaritano, nenhum judeu, porque o samaritano era impuro, nenhum judeu ia comprar comida de samaritano. O texto aqui quer quebrar um monte de protocolo. O texto aqui quer... E eu gostei muito hoje, porque a maioria das músicas que foram escolhidas hoje estava falando de uma cristologia, né? Estava falando muito de Jesus Cristo, Jesus isso, Jesus aquilo e tal e tal. E isso é muito interessante, porque tudo que nós queremos hoje é que Cristo seja o primeiro na nossa vida.
Não é homens, não é pastor, não é líder, não é movimento, não é nada. Tudo isso passa, acaba e dá até escândalo. Agora, Cristo, o Senhor, tem que ser o centro nevrálgico da minha fé e da sua fé. Então, a mulher está ali, Jesus também. Eles vão buscar comida dos samaritanos para comer. E aí Jesus pede água para ela. E essa mulher, então, respondeu a mulher samaritana. Olha só o que ela responde: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Está entre colchetes aí, nos melhores originais do texto, está entre colchetes, diz assim, uma explicação para a gente entender por que ela falou isso. Pode ver na sua Bíblia aí. Diz assim: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então havia aqui um racismo, havia aqui uma beligerância, havia aqui um conflito, havia aqui um problema de respeito. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas não respeitam mais um ao outro, onde as pessoas fuzilam a outra pessoa, onde a pessoa incinera a outra pessoa com comentários. A gente perdeu aquele consenso da imago Dei. Todo ser humano tem a imagem de Deus nele. Todo ser humano nós temos de respeitar, não importa a cor dele, não importa nem a posição política dele. Nós temos que ter freio bíblico até para isso, coisa que um monte de crente perdeu por causa do calor, por causa da ideologia, por causa da cor, e perdeu o senso bíblico da imagem de Deus no ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é o único que tem contato direto com Deus, é diferente do animal. Então essa mulher aqui, ela diz: como que nenhum judeu nunca falou comigo, pelo contrário, até me amaldiçoa. Nenhum judeu nunca dirigiu a palavra a samaritano, um homem, quanto mais uma mulher samaritana. Como sendo tu judeu, tu fala comigo que sou uma mulher samaritana? Olha a resposta de Jesus para ela. Daqui a pouco eu já vou aplicar essa palavra para nós. Replicou Jesus, ou seja, respondeu Jesus para a mulher: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que está pedindo água para você. Jesus está falando aqui: se tu conhecera o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus está falando para a mulher: você não sabe quem eu sou. Quando a gente entra para o Evangelho, a gente vai descobrir quem é Jesus. Não tem como você saber quem é Jesus se você não ler a Bíblia. Não tem como você saber quem é Jesus se você não abrir o Evangelho e estudar o Evangelho. E aí você vai ver que Jesus, ele é poderoso. Aí você vai ver que, por exemplo, o livro de Marcos mostra 5 autoridades de Jesus. Ele tem autoridade sobre a morte, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre o ensino, ele tem autoridade, exousia, autoridade. Quando ele está diante de um velório, ele tem autoridade sobre a morte. Lázaro vem para fora, Lázaro ressuscita. Ele tem autoridade sobre o ensino. Eles dizem: nós nunca vimos alguém com tanta autoridade como esse homem aí. Ele tem autoridade sobre a natureza. Quando ele está dormindo na popa do barco, seus discípulos estão apavorados, o vento está soprando, salopando aquele barco. Jesus diz: aquieta-te, ó mar. E o texto diz que ele tem autoridade. E os discípulos dizem: quem é esse que tem autoridade até para mandar o mar ficar calmo e o vento acalmar? Ele tem autoridade. Então Jesus Cristo, ele não é como um líder religioso conhecido, famoso. Jesus, ele não é o Papa. Jesus, ele não é o pastor. Jesus, ele não é um político. Jesus, ele não é um curandeiro. Jesus, ele não é aquele que só te dá dinheiro para abençoar a sua vida. Ele não é isso. Jesus é Deus.
é Senhor. Aonde todo joelho se dobrará, aonde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Às vezes a gente vem na igreja e a gente vem com uma mulher samaritana. Quem és tu, Senhor? Essa foi a pergunta de Paulo também. Lá em Atos capítulo 9, quando Paulo está perseguindo os discípulos de Jesus, quando Jesus derruba ele da montaria que ele cai, a primeira pergunta que Paulo faz é essa: quem és tu, Senhor? Eu quero te conhecer, quem és tu? E Jesus diz: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegue. Jesus fala com Paulo em hebraico, está escrito na Bíblia, ele não fala em grego com Paulo, ele fala em hebraico com Paulo. Eu sou Jesus. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, depois de muitos anos, quase 30 anos, já depois da conversão dele, ele ainda quer conhecer Jesus. Ele diz: quero conhecer o poder da tua ressurreição. Conhecer a Deus é o caminho mais excelente para eu e você que estamos aqui nessa noite. Mais do que uma cura, depois nós vamos orar aqui, mais do que um milagre, nós vamos orar aqui, nós cremos que Deus faz isso. Mas o caminho do discipulado da igreja é eu e você conhecermos a Deus. Por isso que Jeremias diz que nós não devemos gloriar na nossa força, nem no nosso entendimento, nem no nosso conhecimento, nem no nosso dinheiro. Se nós temos que gloriar, glorie-se nisso, em conhecer ao Senhor, o teu Deus. A conhecer a Deus. E Jesus então conversa com essa mulher. Ela pergunta: quem és tu? E Jesus fala para ela: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, a vida de Deus. No Antigo Testamento, várias vezes, vai aparecer essa palavra, água viva. Aliás, Deus repreende o povo de Israel quando diz: vocês reteram a água viva, que era o próprio Deus, a vida que sai de Deus. É só Jesus que dá essa vida depois da vírgula. Ele disse: eu dou vida para vocês, vírgula, e vida com abundância. Não é essa vida biológica, é a vida de Deus em nós. Então era tudo que a mulher samaritana precisava: ser renovada, ser restaurada na sua dignidade. Era uma mulher complicada. Jesus vai resolver a situação dela, vai mostrar um caminho novo para ela, vai mostrar uma perspectiva de vida nova para ela, assim como faz para mim e para você também. Essa é a proposta do Evangelho, de nos mostrar novos traços, novos contornos, novos caminhos da nossa vida. Antigamente a gente fazia isso, nós aprendemos a fazer aquilo e tal, e a gente acha que a vida é só isso. Aí de repente Deus vem e tira o véu e mostra para nós um novo caminho, uma nova perspectiva de vida. É isso que ele vai fazer com essa mulher aqui. Eu te daria água viva. Respondeu a mulher. Ela não está entendendo ainda muito bem, como às vezes a gente também não entende, mas Jesus vai insistindo. Ela respondeu: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Quando Jesus fala de água, ele diz água viva. Ele não diz só água, ele diz água viva. Ele está falando da vida de Deus na vida daquela mulher, a transformação, a mudança. E a mulher não está entendendo isso. A mulher, ela acha que é a água ali mesmo, do poço. E aí ela responde, ela diz: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, olha só o que ela fala: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus então insiste de novo com essa mulher, como insiste comigo e com você. Ele diz assim: quem beber dessa água tornará a ter sede. Ou seja, você pode ter dinheiro, você pode ter casa, você pode ter uma família maravilhosa, você pode ter tudo dessa vida. Se você não tem a verdadeira água que é Cristo, você vai estar sempre tendo sede. Sempre vai faltar algo. Sempre vai faltar, sempre vai ter uma sequidão na alma. Sempre vai faltar algo na sua vida. Jesus está dizendo para ela: olha, essa água física aqui, você tem que vir todo dia tomar essa água aqui. Agora tem um tipo de água
espiritual que eu dou para a pessoa, que a pessoa fica satisfeita espiritualmente. Aí depois viver a vida é só um detalhe. Aí depois ter casa, ter filhos, ter carro, ter isso, ter aquilo, é um detalhe só. Porque o verdadeiro detalhe você já tem, que é Cristo no seu coração. Se Deus quiser te dar, amém. Se não quiser te dar, também amém. Porque agora você não, a sua fé não está mais margeada naquilo que Deus te deu, ou abriu a porta, ou fez isso, ou fez aquilo. A sua fé está margeada na obra que Cristo fez no teu coração e no meu. O problema é que hoje as pessoas estão fazendo o quê? Estão fazendo troca com Deus. Então se ele fizer isso, eu vou na igreja. Se ele não fizer aquilo, eu fico em casa. E não é assim no reino de Deus. O reino de Deus, a maior obra, não é aquilo que Deus deu para nós, é aquilo que Deus fez por nós. Cristo morrendo na cruz para nos salvar. Essa é a maior obra de Deus na nossa vida. Depois as outras coisas, Deus vai acrescentando na medida que Ele quer dar para mim e para você. Não é o que Ele falou no Sermão da Montanha, que os irmãos estão estudando aqui? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Ele vai acrescentando. Que coisa? Sei lá. As coisas que Ele quer dar para ti, para mim, não sei. Eu só sei que nós temos que buscar, como você está fazendo nessa noite aqui. Você deixou sua casa, você veio aqui para louvar ao Senhor, adoramos a Deus. Você veio aqui ouvir a palavra de Deus no quebrar da semana, numa quarta-feira. Você rompeu barreiras e fronteiras para se alimentar da palavra de Deus, buscando o reino de Deus, o Basileia Tostel. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é algo que eu e você devemos fazer. Agora, as outras coisas, quem vai dando é Deus, para mim e para você. E Ele é especialista em abençoar e dar conforme a sua vontade e o seu querer. Então essa mulher aqui, Jesus fala para ela que se ela buscar somente essa água aqui, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa obra de Deus. Domingo passado eu preguei lá em Portugal. E aí depois que eu preguei, várias pessoas vieram conversar comigo e tal. E aí eles estavam falando para mim lá, os pastores, que Portugal tem 3% de evangélicos. 3% de evangélicos. E aí a gente andou ali em alguns países da Europa. O pessoal não quer nem saber de Jesus. Por quê? Porque eles estão bebendo da água que o mundo dá. Lá tem tudo, né? País desenvolvido, boas universidades, né? Violência praticamente quase nada. Então, para que Deus? Se o dinheiro compra tanta coisa. E aí, eles estavam falando lá para nós, que na igreja onde eu preguei lá em Portugal, tem um empresário lá, que é um cara assim que Deus abençoou muito, um cara rico mesmo, rico. E aí ele abriu uma quinta. Aí eu falei, mas o que é uma quinta? Uma quinta é um sítio uma espécie de local de retiro. Então ele fez uma estrutura lá, né, onde tem um local para as palestras, um local para os dormitórios, e não sei o que, isso, aquilo outro e tal. Aí eles foram me mostrando, pensa num negócio grande assim, gigante, uma coisa linda. E aí esse homem, ele está começando a fazer uma espécie de quebra de paradigma ali, porque ele faz retiro ali, pessoal, assim, por exemplo, criança de 7 a 11, depois de 12 a 13, depois de 17 e tal, e é tudo gente que não é cristão. Então ele convida, pede para os pais, tem toda uma equipe lá. E aí o que está acontecendo? Muitos jovens estão se convertendo. Muitos jovens estão se convertendo. E aí viralizou, até depois eu posso passar para vocês, tá no YouTube, porque ele contratou uma equipe e eles saíram para o centro lá de Portugal e foram entrevistar as pessoas. Quem é Jesus para você? E alguns diziam, Jesus para mim não é nada. Jesus para mim é o Satanás.
Jesus para mim é M, sabe, M? Assim, não está lá no vídeo, Jesus para mim é isso, Jesus. Ninguém acreditava em Jesus. E aí esse vídeo, né, ele viralizou. E por conta desse vídeo que viralizou, a igreja ficou muito conhecida também. E hoje tem uma igreja lá onde eu preguei, né, plantada lá naquele lugar, que é praticamente muito difícil lá em Portugal. Uma igreja em Portugal de muitos jovens. Então Deus está usando essa galera lá para levar esse evangelho de forma que a água viva, que é o evangelho de Cristo, possa entrar no coração daquelas pessoas e produzir nelas sede, não sede de ter coisas deste mundo, porque isso são coisas que a gente pode adquirir trabalhando, adquirir pela bênção de Deus. Não é a bênção do ter, é a bênção do ser. Porque, não sei se alguém que me antecedeu, acho que foi o Quinho, o Ricardo, que falou que as pessoas estão em busca de felicidade. Lá também estão em busca de felicidade, mas eles não estão felizes. Uma hora estão aqui, outra hora estão ali, outra hora estão lá. A gente que estava lá na Europa, eu e a Cida falamos assim, meu Deus, o mundo todo está viajando, só pode, que tá, todas as cidades abarrotadas de gente. Por quê? As pessoas estão aqui, estão lá, conheceu aqui agora, não, agora quero conhecer lá. Agora, claro que é bom conhecer, mas a gente sabe que por trás desse conhecimento todo tem uma sede, tem um vazio, e só Deus para preencher esse coração. Só Deus para preencher esse coração. O dinheiro não preenche, pessoal, senão a Europa estava toda feliz. Não preenche, só Deus. E aí aqui Jesus fala para essa mulher e diz para ela: se tu, replicou Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é que está te pedindo, tu pediria água, eu te daria água viva. E essa mulher então diz, mas como é que eu posso fazer para ter essa água viva? Jesus diz, quem beber dessa água aqui, deste mundo, achar que a vida é só isso aqui, a gente trabalha, porque tem gente que pensa que a vida é só isso aqui, você acorda de manhã cedo, né? Hoje foi feriado, aí amanhã você acorda, aí você vai trabalhar, aí aí chega à noite, você chega em casa, aí você toma um banho, aí você assiste alguma coisa, e aí outro dia de novo, e vai e tal, e a gente acha que a vida é só isso, os anos vão passando, e você vai ficando com 20, daqui a pouco com 30, daqui a pouco com 40, e a sua vida, sabe aquele hamster, não sei se alguém, aquele ratinho hamster que fica, parece que a nossa vida é um hamster, a gente fica assim, ó, casa, trabalho, emprego, problema, dificuldade, briga com a mulher, briga com o filho, casa, trabalho, emprego, problema com a mulher, briga e se arrepende, aí pede perdão, casa, trabalho, emprego e não sei o que, e paga a escola e não tem dinheiro para pagar, põe na escola pública e vai, a nossa vida fica, é um hamster gospel. Mas a vida não é só um hamster gospel, a vida é mais do que isso. Deus tem mais para nós, né? Por isso que ele fala aqui para a mulher assim: a mulher não estava entendendo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar água. Ela estava achando que era aquela água ali. Aí Jesus toca em outro ponto. Vou tocar aqui rapidinho porque o tempo já vai. Aí, bem, como a mulher não está entendendo muita coisa, ele toca num ponto aqui que é no ponto ético. Que é no ponto ético da nossa geração. O certo e o errado. Será que é certo o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo agrada a Deus? A educação dos meus filhos agrada a Deus? O tratar com a minha esposa agrada a Deus? O tratar a esposa com o marido agrada a Deus? Será que os filhos estão honrando os pais? Como é que está essa questão ética da nossa geração? Nós que somos crentes, nós que somos cristãos, nós que amamos a Deus. Então Jesus toca nesse ponto porque ele diz assim, ele diz para ela, disse-lhe Jesus, ele para com a água e ele diz assim, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido. Complicou. Chama o teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu, foi honesta. Ela respondeu, ela reconheceu. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, vai lá, chama o teu marido e vem aqui. Jesus tocou na ferida dela. Você acha que Deus toca na nossa ferida ou não?
assim na nossa ilharga, assim, né, naqueles nossos problemas que a gente às vezes não quer resolver, Deus coloca, sabe aquele machucado assim, aquela ferida, e aí alguém vem e coloca o dedo, aí você, ai, mas não só coloca o dedo, faz assim, ó, gira. Deus faz assim com a gente. Jesus toca no ponto central dela ali, por que ela ia ao meio-dia? Porque ela tinha uma vida duvidosa. Porque as mulheres da comunidade não queriam andar com ela. Porque Jesus Cristo falou, vai lá e chama o teu marido. Ela disse, mas eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, dissesse bem, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivesse. 5 maridos já tivesse. E esse que agora tens, não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Jesus toca no ponto da moralidade aqui. Você veja bem que ele está restaurando essa mulher, ele vai jogar esperança nessa mulher, ele vai mostrar para ela que a sede dela não é o que vai preencher o coração dela, não é as coisas dessa vida, não é um homem, não é uma mulher, não é o dinheiro, não é o carro, não é nada. O que vai preencher é Ele mesmo, Jesus, no coração dela. Porque olha só, essa mulher reconhece que Jesus Cristo desnudou a vida dela. Porque ela diz assim, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. O que tu falou é verdade. O que tu falou eu tenho que repensar. O que tu falou tem coisas que eu tenho que deixar. Irmãos, eu e você é a mesma coisa. Quando a gente vem na igreja e se assenta aí, quando a palavra é pregada aqui, Vox Dei, a palavra que é a voz de Deus, quando é pregada do púlpito, a palavra genuína, não coach, não essa coisa arada misturada com loucuragem que está por aí, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da Bíblia. Quando a Bíblia é pregada na sua genuinidade, ela vai tocar o meu coração e vai dizer para mim, Carlos, você tem que mudar. Se você fala palavrão, você tem que mudar. Se você tem essa atitude aqui, você tem que mudar. A palavra vai sempre nos consolar, nos renovar, mas nos confrontar. Ao mesmo tempo que o doutor Júlio Zabatiero, um exegeta bíblico, ele diz uma coisa que eu acho interessante. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala a favor de nós, ela fala contra nós. Porque a nossa natureza é pecaminosa, ela tem que ser sempre tratada por Deus, drenada por Deus. Eu e você temos que estar sempre na cruz de Cristo. Não é na sombra, não é no lado, é na cruz. Jesus diz, toma a tua cruz. Cruz fala do quê? De morte. Morte do quê? Da minha vontade, do meu ego, não é morte física. Porque a gente tem um monte de vontade, a gente tem um monte de coisa na nossa cabeça, mas quando a gente vai para a cruz, na cruz, Deus reina em nós. Então ela disse, vai lá e chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. E Jesus Cristo falasse certo. Então se confessou. A gente não se confessa mais a Deus. A gente chega aqui na igreja, se assenta, canta, levanta e vai embora. A gente não diz, Senhor, realmente hoje eu fui grosso no trânsito, hoje eu fui grosso com a minha esposa, com meu filho, era para ter falado assim, eu falei de outra maneira, eu isso e aquilo outro. A gente não se confessa, mas a gente nem se ajoelha mais para pedir perdão. Lá em Portugal, eu preguei e falei para eles que às vezes, como é que a gente confessa pecado? A gente confessa pecado de maneira genérica. Oh Senhor, perdoa os meus pecados. Aí Deus diz assim, tá, tudo bem, mas qual é o nome do teu pecado? Então eu tenho que dar o nome do meu pecado, lavar o meu pecado no sangue de Jesus. Eu sou um cara duro, eu sou um cara grosso, eu sou um cara ranzinza, eu sou um cara detalhista. Tudo tem que estar certinho. Se soltou aqui, eu já. Então a gente vai confessando o nosso pecado, vai pedindo para Deus nos ajudar, entendeu? Porque senão a gente vira crente genérico. Oh Senhor, perdoa os pecados. É muito fácil falar isso. Aí eu falei para eles lá, né? Porque lá tem bastante praia, mar e tudo. Eu falei, imagina alguém com uma trouxa de roupa, né? Com um monte de roupa amarrada, põe na cabeça e vai lá na beira para lavar a roupa, e pega a trouxa e bate a trouxa assim, sem... Vai lavar a roupa?
Quem acha que vai lavar? Não vai lavar roupa. E bate, não vai. O que tem que fazer antigamente, né? Hoje a mulherada aí põe na máquina, fechou, né? Mas antigamente, desatava a trouxa, pegava peça por peça e lavava, colocava no balde, peça por peça e lavava. A mesma coisa eu e você com Deus. Quando a gente está diante do Senhor, pega aquela peça lá, Senhor, aqui eu preciso mudar. Aí Deus vem e lava com sangue, nos purifica e tal, isso, aquilo, aquilo outro. Bem, para encerrar aqui, o que acontece? A gente poderia conversar bastante aqui, mas o que acontece? No final de tudo, Jesus foi tomar água, não tomou a água. Porque a Bíblia diz que ele dá de beber, aí começou a conversa. A mulher foi pegar a água, não levou a água embora. Deixou o cântaro lá, disse que ela deixou o cântaro e saiu correndo lá no vilarejo dela. No vilarejo, como? Naquele pessoal que discriminava ela, naquelas mulheres que não conversavam com ela, ela foi lá e disse: eu conheci um homem que me disse toda a verdade. Porventura, não é ele o Cristo? Olha a progressão da mulher, como é que foi. Primeiro ela disse que Jesus era o judeu. Ela diz: como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Aí a conversa vai engrossando, Jesus vai falando e tal, vai se revelando. Aí ela chega ao ponto de dizer: vejo que tu és profeta. Aí a conversa vai falando, Jesus vai se revelando, e aí ela chega numa conclusão maravilhosa que eu e você temos que chegar também. Ela diz: eu conheci um homem que me disse toda a verdade. Porventura não é ele o Cristo, o ungido, o que salva, o que dá uma tonalidade para nós, o que nos renova, o que nos restaura, o que nos abençoa, o que nos ajuda? Não é ele, porventura, o Cristo? Ela testemunha na comunidade dela. E sabe o que acontece? Há uma revolução, eles se convertem. E Jesus estava só atravessando a Samaria. A Bíblia diz que ele para e fica 2 dias no meio dos samaritanos, e há uma conversão genuína. É isso que Deus faz quando a gente tem esse posicionamento da mulher, de abrir o coração, de reconhecer que Jesus Cristo não é somente aquele que me abençoa, não é somente profeta, Ele é Deus, Ele é o Senhor. E a vida toda é feita na caminhada, lá na caminhada da sua vida, lá no seu dia a dia. É lá que Deus vai se revelando, é lá que a gente vai abrindo o coração, é lá no nosso poço que a gente vai dizendo: Senhor, olha, está doendo aqui. É lá que Deus vai moralizando a nossa vida, como fez com essa mulher. Olha, muda e tal, e Deus vai fazendo isso. É ali, no dia a dia da vida, que Deus vai produzindo em mim e você esperança cristológica. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Imagina que aqui esteja um poço, aonde tem água. Jesus vem, se assenta, e agora quem vai chegar próximo do poço não é a mulher samaritana, é você e eu. E Jesus começa a conversar comigo, com você, dizendo: eu quero o teu coração. Aí você pode dizer: mas Senhor, eu sou uma pessoa que eu não valho nada, eu sou uma pessoa desprezada, eu sou uma pessoa que... E Jesus disse: se tu souber quem é que está falando contigo, Jesus é aquele que nos levanta, é aquele que levanta os improváveis dessa geração, é aquele que diz: eu tenho água para saciar a tua sede, não sede física, toma um copo de água, tem uma sede mais dura aí, a sede da alma, do coração. E quem sabe hoje também é dia, é noite, é feriado, né? De a gente se confessar, como ela falou: eu não tenho marido. Talvez hoje é dia de confessar: Senhor, me perdoa. Tanta coisa que eu fiz, tanta coisa que às vezes eu penso, tantas coisas que às vezes eu falo, que não tem nada a ver com o teu reino. Eu sou empolgado, às vezes eu vou falando e vou falando e vou falando, e não é assim. E aí Jesus Cristo transforma aquela mulher se transforma numa missionária, evangeliza a sua própria comunidade, tem unção, tem graça,
a galera se converte. Jesus não toma água, esse não é o mais importante. A mulher não leva água, também não é o mais importante, porque agora a água está no coração dela, a água é Cristo. Ela foi transformada. Ela deixou o canto, ela deixou tudo, que isso deixa para lá. Vou lá testemunhar, falar o que Deus fez na minha vida.